Mas o salmista fala pelo Santo Espírito da bem-aventurança do homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta. Se assentar não é no sentido de que você chegou na roda e se sentou ali. Não é nesse sentido somente. Mas é no sentido de concordância, de dissimulação, de viver aquele mesmo ato que aquela roda está a praticar. Muita gente que leu a Bíblia e muitos que não leram, mas que ouviram alguém de alguma forma falar da Bíblia ou de Deus, como se a Bíblia, a palavra de Deus e Deus não fosse a mesma coisa. Há essas divisões e esta separação porque as pessoas olham para Deus como olham para o homem. O homem diz coisas e não cumpre, promete e não faz, fala e não vive. Mas Deus não é. A palavra de Deus é o que Ele é. É o que Ele diz. E está dito e está feito. E é praticado por Ele. Ele prometeu pelos santos profetas, na Santa Escritura, que um dia viria. E veio salvar o seu povo dos seus pecados e de si mesmo e da morte eterna. Mas muitas pessoas se iludem com esse momento de estar em cima da terra. Um momento que dura até 120 anos. É o que a Bíblia diz. Mas um momento insignificante diante da eternidade. É como uma gota de água doce no oceano salgado. Insignificante. É água. Mas o que significa uma gota de água na água salgada no mar? Você lançar. Com certeza não adoçará. Com certeza. Continuará a imensidão de água salgada. E assim que são as pessoas, sem conhecer, sem se dedicarem, sem quererem, estarem agora com Deus, que é bom, justo e santo, fiel e digno de toda honra e glória, para que depois de passarem por cima da terra e voltar e ser engolido por ela, o retornem a ela, quererem passar a eternidade com esse Deus que eles não quiseram enquanto estavam de pé sobre a terra. Isso não acontecerá porque eu estou dizendo e porque eu não quero nada disso, mas porque está escrito. Deus diz na sua palavra: nenhum homem que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. E ele diz o que é o reino de Deus que ele fala. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E outra vez, não deve ser confundido justiça de Deus com justiça dos homens, das
organizações humanistas. Não é essa a justiça. É a justiça de Deus que é reta e íntegra, que é você crendo na palavra de Deus. Crer aqui é receber a palavra de Deus. Crer é receber. Se você recebeu a palavra de Deus como ela é, isso é crer. E se você crer, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo. Não há omissão de nada. Tudo é possível. Agora é preciso receber ou crer na palavra de Deus como ela é. Ela diz, está escrito que nós ressuscitamos com Cristo. Efésios diz que nós ressuscitamos. Mas Romano diz que nós morremos, nosso homem velho. E João diz que nós fomos atraídos no corpo de Cristo. Essa é a palavra de Deus. São homens inspirados por Deus para falarem e viverem a palavra de Deus. Como nós fomos criados para este fim. Feito novas criaturas em Cristo Jesus, para a guarda e o cumprimento da palavra. O livro de Provérbios diz que se guardares os meus mandamentos e esconder minha palavra no teu coração, será bem-aventurado, será feliz. Se guardares. No Novo Testamento diz que se eu receber, Marcos 11, 23, diz que eu posso dizer àquele monte ou àquela amoreira, levanta-te e precipita-te no mar. E ela me obedeceria, se eu crer. O crer aqui, eu volto a replicar, é receber a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus. Não fazer divisão, como fazem com as palavras dos homens, que é sem valia, sem valor algum. Aí eles separam a palavra deles, nem eles valem nada e nem a palavra vale nada que eles falam. E assim ensinam a fazer com a palavra de Deus. Os homens separam a palavra de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e foi crucificado. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Está falando de quem? Da palavra. Quem é essa palavra? Jesus encarnado. Não há separação. O que sai de Deus é Deus, que é a palavra. Saiu de Deus e é Deus, que é Jesus encarnado. Não dá para fazer essa separação. E quem fazem está ignorando, achando que Deus é uma outra coisa que produz a palavra. Não é verdade. A palavra é o próprio Deus. Ela é clara. No princípio, o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Está se referindo ao Filho, que é a palavra que saiu da palavra para encarnar por causa da nossa necessidade, por causa da transgressão do primeiro Adão. Todo homem agora tem que nascer de novo, em todo lugar, em toda era, em todo tempo. Tem que nascer de novo.
Porque aquele que não se tornar uma nova criatura não pode ver o reino de Deus, nem tampouco entrar. Não quer dizer que você não viva seus 100 anos, isso não quer dizer isso. Aqui em cima da terra, ele está falando de eternidade. A palavra é eterna, a vida é eterna, e a vida é a palavra, e a palavra é a vida, que é Jesus Cristo. A vida está no seu Filho, e o Filho é a palavra, e a palavra é Deus. Glória a Jesus pela palavra de Deus. Então, quando lermos a palavra de Deus, precisamos nos dedicar e guardá-la e praticá-la. Precisamos. Eu sei que isso não é da noite para o dia. Eu não estou dizendo que isso é da noite para o dia. Você vai fazer isso da noite. Eu estou dizendo que todas as noites e todos os dias você deve se curvar à palavra de Deus e recebê-la como palavra de Deus, que ela